Então, o mundo mudou, a demanda do mundo é essa. Precisamos investir em cursos que levem em consideração as tecnologias e as suas funções. Esse é o primeiro passo. Se investe pouco e se investe mal. O segundo passo é você dar vazão a isso, você dar incentivo. Então, startups, por exemplo, soluções que podem ser pequenas, mas que vão trazer um grande benefício para a população. Quando a gente está falando da área agrícola, por exemplo, que essa é a questão, você tem uma grande expertise, uma das maiores do mundo, que é a Embrapa. A Embrapa teve uma atuação muito grande na África. Aqui nós tivemos um melhoramento genético de produção. Se o Brasil é essa potência que ele é hoje, é devido à Embrapa. Então vamos promover a Embrapa, né? Vamos promover também os órgãos estaduais, municipais, que queiram fazer parcerias com a Embrapa e trazer, fomentar a tecnologia, fomentar conhecimento, levar o nosso pesquisador para fora do país, trazer pesquisadores de fora para o Brasil, promover maiores intercâmbios para que nós possamos ter novas saídas para os problemas existentes. Este é uma chave para você impulsionar a questão do agronegócio. Outra questão também que eu vejo que é muito importante, muito pouco falada, é você fazer o produto e exportar o produto, mas não produto cru. Você melhorar o produto e exportar ele pronto. Vou dar um exemplo, café. O maior produtor global de café solúvel é a Alemanha, sem ter um pé de café. Por que isso? Porque ela compra o grão do Brasil, beneficia e revende como solúvel. E a gente compra o solúvel. Então, essa roda tem que mudar. Só assim que nós vamos garantir soberania estratégica e também, nesse ponto, nós podemos ficar menos dependentes desse conflito. Então, por exemplo, se o Brasil ele fosse mais forte, por exemplo, como a China, uma tensão dessa não vai afetar o país. Inclusive, você pode chamar esse país para fazer parte da sua base. Só para abrir um parênteses aqui para que o nosso espectador possa entender, as atuais sanções que os Estados Unidos e parte da Europa querem impor à Rússia, por exemplo, o Visa e o Mastercard vão sair da Rússia. Tudo bem, são bandeiras. Bandeira não tem dono, pode sair quando quiser, né? O empresário tem lucro, mas se o país assim deseja, ok. A China vai na Rússia, oferece a sua tecnologia da União Pay e pega toda essa base de dados. Então, o fato da Rússia hoje não fazer mais parte de um sistema ocidental não está impedindo ela fazer negócio, porque agora ela vai para uma parte oriental e vai continuar fazendo comércio. O que acha que a Rússia tem? Gás, petróleo, tem produtos agrícolas que interessam à China, que eram destinados à Europa. Então veja, se eu tenho uma tensão aqui e você fala que não quer comprar de mim e agora eu vou vender para o outro, esses aqui vão sofrer mais. Você quer sancionar uma pessoa, mas essa porta está te aplicando a pior sanção depois, que é a ausência do produto. Essa é uma coisa que tem que ficar para se pensar. O senhor até comentou aqui agora, então, justamente aquilo que a gente estava falando, é que a China já está ganhando muito com isso aí, né? Ela está aumentando o mercado consumidor dela consideravelmente. A base, não só o mercado consumidor, mas a base. O que muito interessa para essas companhias é base, porque você vai ter maiores transações. E também devemos entender que a China hoje já desenvolve a questão da moeda digital, né? Então, controlada pelo governo da China. Ou seja, já começa a escapar daquele controle americano do sistema do FMI, do Banco Mundial, do sistema Bretton Woods. Ou seja, o que nós podemos prever é cada vez mais uma debilidade desse sistema. Agora, se vão ser sistemas compatíveis entre si, ou a China, juntamente com a Rússia, vão apresentar um novo sistema para o mundo, isso os próximos meses vão dizer. Compatíveis que o senhor diz, em que sentido? Compatíveis no sentido de, se essas sanções serem perenes, continuarem, então veja, é como se você tivesse que escolher um ou outro. Aí nós vamos ver qual que vai ser o melhor. Ou se eles vão, depois de um certo tempo, começar a conversar. Mas veja, se você sai de um país, por exemplo, McDonald's, fechou lá, está fechado na Rússia. Tudo bem, não tem problema, é uma rede americana. Mas pode ser que uma rede chinesa ou uma própria rede russa depois ocupe esse espaço. Será que esse espaço depois vai ser reocupado pelo McDonald's?
Entendi. Será que a Visa, a Mastercard depois vão conseguir aqueles clientes? Veja, porque se você saiu, depois como que você vai voltar a operar? Se voltar a operar, né? Então, essa é uma questão que é muito importante. Temos a consciência de que no mercado onde a distância mínima faz o jogo, você querer sair ou não, porque hoje o que nós percebemos é que muitas pessoas fazem comentários. Aliás, só para dar um parênteses aqui, né? Todo mundo agora é especialista em Ucrânia. Antes era em coronavírus. Antes era coronavírus. Agora é Ucrânia. Muitas pessoas nem devem saber onde a Ucrânia fica. Se falar que é Europa, eles vão achar que não é na Ásia, né? Então, veja, não entende. E você, quando você começa a ter informações somente de uma fonte, e nós estamos, o Brasil, como é ocidental, a maioria de suas fontes são de redes ocidentais. Não podemos deixar macular por essas redes, né? Porque senão você vai ter uma opinião falsa sobre o assunto. E depois todo mundo começa a querer postergar, a falar coisas que não vão se confirmando com o tempo. O que é importante você entender hoje do conflito? Que está sendo reescrito, nós estamos vivendo uma reescrita do que pode ser uma nova ordem mundial. Sem querer, nós estamos pegando esse momento histórico. E veja, eu somaria com a queda das Torres Gêmeas, a crise de 2008, a crise da pandemia e agora a tensão na Ucrânia. Tudo isso você tem que ver num conjunto, não pode ver separado, e até outros conflitos menores, por exemplo, como o da Armênia com o Azerbaijão, como o da Ossétia do Sul, como os conflitos da Síria, como os que ocorrem na África, porque hoje, telespectador, parece que só tem conflito na Ucrânia. Todo mundo esqueceu o conflito que tem lá no Oriente Médio, todo mundo esqueceu o conflito que tem em vários países da África. A pandemia não se fala mais. Esqueceram a pandemia, né? Tá morrendo não sei quanto. Não esqueceram esse número. Agora é Rússia. Agora o negócio é controle da cidade de Mariupol, de Kiev, Donetsk, Lugansk. A pessoa nem sabe onde fica, né? Então, eu vejo com muita preocupação esse domínio que muitas vezes a imprensa faz e nem sempre divulga a informação mais precisa.